Olá, estimados, sejam muito bem-vindos a esta nossa disciplina. Eu sou a professora Juliana Espadoto, vou acompanhar vocês nessas videoaulas e eu gostaria então de começar fazendo um acordo com vocês de que esta disciplina ela vai servir para um momento de nós revermos pontos da língua portuguesa e também de refletir sobre a importância de se comunicar bem para o seu sucesso pessoal, acadêmico e profissional, que a princípio é o que nos interessa, né? Todos nós somos alfabetizados, sabemos o português, mas é um momento de ver com outros olhos, com olhos mais aguçados de quem tem um propósito de se comunicar bem, seja falando, seja escrevendo e voltado para algumas situações, obviamente, no mundo corporativo. Tá? Então esse nosso material ele vai ter dois vieses. Ele vai ter uma parte mais conceitual, mais de teoria, e depois uma outra parte mais prática, a parte gramatical, certo? A gente sabe que uma boa comunicação, seja escrita ou falada, ela garante boas oportunidades no mercado de trabalho. Então não importa a área de atuação que você escolher, cuidar da comunicação faz toda a diferença, pois é um dos nossos cartões de visita. Então, o português ele é usado em diferentes situações para te testar. Uma entrevista de emprego, às vezes pede redação, tem empresas que pedem ditado até. Então, mexe com a grafia, estar por dentro do novo acordo ortográfico, que é algo que a gente vai ver na parte gramatical. Os vestibulares, o vestibular é a maior porta e talvez a única no momento de entrada para grandes universidades e concursos públicos. Então, na hora do concurso, a gente sabe que o português vai fazer bastante diferente. Então, este é um momento agora que você está cursando um curso superior de rever e pensar mais no jeito que você próprio se comunica, como que você escreve, como que você fala e principalmente o que eu posso aprimorar e me autocorrigir. Então vocês vão ter em mão um material de consulta, guarde-o, olhe mais tarde, tá? Isso aí você vai ter uma referência. A gente sabe que não é possível de uma hora para outra, resolver todas as nossas dúvidas de língua portuguesa, mas com a prática, a partir do momento que você faz um curso superior, tem mais leitura, vai ter leitura de material de várias disciplinas, você tem mais escrita, mais momentos de comunicar-se, a palavra-chave aí da nossa disciplina, trocar ideias, trocar informações com diferentes grupos sociais, você vai começar a observar o seu nível de escrita e sempre se aprimorar. Então é isso que a gente vai ter em mente durante este curso, certo? Então aproveite esta disciplina para aprimorar o jeito que você se apresenta por meio da linguagem. Vamos lá? A nossa aula 1 faz um paralelo então entre comunicação e socialização. Queridos, o que a gente entende por socializar? Socializar é você ter capacidade de se desenvolver em vários grupos sociais, em vários meios de convivência. Então, seja a família, o emprego, a igreja, a escola, os amigos, são os grupos sociais dos quais nós fazemos parte. É claro que a gente não se comunica, não fala, não tem o mesmo vocabulário em todos estes meios. É difícil você falar do mesmo jeito que você se comunica com o seu patrão, você vai falar igual com alguém da sua família ou um amigo. Então, ter consciência de que há vários jeitos de se comunicar é uma grande ferramenta para socialização. Então, nós entendemos a socialização como esta capacidade, por meio da linguagem, no nosso caso, por meio da língua portuguesa, de participar de todos esses grupos sociais e comunicar-se, a gente entende como trocar ideias, informações, adquirir conhecimento. Na troca comunicativa, você tanto ensina, passa informação, quanto adquire, recebe, absorve, seja uma ideia,
um ponto de interpretação, seja uma mensagem, e aí você tem essa interação comunicativa. Eu começo um material instigando com uma pergunta que é: por que o homem se comunica? Pode parecer óbvio, né? Por que o homem se comunica? Por que nós precisamos nos comunicar? Bom, basicamente, se nós pensarmos nos primórdios da humanidade, né, no começo do tempo das cavernas, o homem se comunicava para sobreviver. Ele precisou criar uma ferramenta por meio da linguagem para poder compartilhar com os seus pares as informações pertinentes para a sobrevivência dele na época. Onde tem caça? Onde tem enchente? Onde tem cheia? Onde faz mais calor? Né? Para onde que eu vou? Para onde que nós migramos? E não existia a escrita, não existia a fala, os alfabetos. Então, o homem precisou descobrir um mecanismo, princípio, os desenhos nas cavernas, para poder deixar essas informações, trocar. E, se nós pensarmos na atualidade, nós nos comunicamos também por uma questão de sobrevivência, para sobreviver em comunidade, para pertencer, como eu acabei de falar, aos vários grupos sociais que eu preciso. Então, nós temos aí, desde os primórdios da humanidade, a questão da comunicação por sobrevivência, que nós podemos adaptar para uma situação, para um contexto atual também. Então, a comunicação é o canal pelo qual a gente adquire, compartilha, né, dissemina conhecimento. Sempre foi assim ao longo da humanidade. Então, ali tem um momento no nosso material que fala-se que a comunicação se confunde com a nossa própria vida, certo? E essa fala, ela traduz a importância de estar atento ao modo como nós nos comunicamos nesses diferentes meios sociais. Então, os modos de falar vai depender da minha escolha, da minha percepção, onde eu posso ser mais formal ou informal, como a gente vai ver, os jeitos de escrever e principalmente com quem que eu estou falando. Esses modos, essas diferenças no jeito de falar, nos levam diretamente ao jeito de se comunicar, pensando aí, depois do advento da tecnologia. O modo que se ensinava a comunicação 30 anos atrás, obviamente não é mais o mesmo que se ensina e que se discute hoje. A tecnologia, ela veio para somar, obviamente, mas também causou algumas disrupturas, porque nós passamos a escrever mais num teclado, no meio virtual, do que à mão, né? Passamos a ter ideias diferentes, conceitos diferentes. Então, o advento da tecnologia, ele trouxe mudanças importantes. Você acompanhou aí no nosso material, no tópico 1.1, as principais invenções que favoreceram a comunicação humana a partir do jornal. Claro, nós não pegamos lá essa parte da escrita ainda nas cavernas, mas na modernidade, a partir do jornal até a internet. A internet que hoje é a ferramenta maior de comunicação e que se tornou indispensável à nossa vida. Claro que a gente precisa fazer uma distinção entre a comunicação da internet para meios sociais e a comunicação da internet para meios mais formais, na academia, na faculdade e na profissão, mas ela está presente em todos os momentos, né? Devido a essa enorme importância da internet, a gente precisa refletir se nós usamos a forma correta para se comunicar em todos estes meios, certo? Quando a gente fala de comunicação virtual, seja pelo e-mail, seja por uma mensagem de WhatsApp, que hoje é um aplicativo, é uma ferramenta utilizada nos meios de trabalho também, preciso pensar como eu escrevo nessas diferentes formas. Então, desde o começo dos anos 2000 aí, quando a gente começou a falar de internetês, né? Criou-se uma linguagem para poder se comunicar nos meios virtuais. Já está até ultrapassado falar internetês. Por quê? Porque tem tanta coisa que a gente já incluiu na nossa fala diária, nos meios de comunicação, que parece algo comum. Mas é preciso ter cuidado, principalmente as novas gerações.
Quem pegou a alfabetização, quem cresceu junto com a internet, não escreve muito mais nesses meios do que no papel, por exemplo. Então, faz muito uso de abreviações, faz muito uso de emojis ou emojis, como queiram, e aí você não pode ficar preso a isso. É preciso ter leitura, então aquele papo de professor de leiam, né, não é chato, é necessário. Leiam o que for do seu agrado a princípio, para ter aquisição de vocabulário, aquisição de escrita, né? Você vai escrever melhor, ter mais palavras, ter mais estruturas, para não ficar preso só à linguagem de internet. Eu costumo dar o exemplo da palavra top. Todo é top. Top seria um adjetivo, né? Um neologismo, que a gente vai falar daqui a pouco, um empréstimo, não um neologismo, um empréstimo da língua portuguesa para a língua portuguesa, do inglês, para explicar que tudo foi o quê? Quando você fala que algo é top, algo é o quê? Se você só consegue falar essa palavra, seu vocabulário está pobre, então você precisa ter um repertório para definir algo que não seja só top. Então, cuidado com o jeito que você escreve na internet, é só ali que é o meio de comunicação para o internetês, e não escrever desse jeito num ambiente fora dela, certo? Então, ali nós fazemos uma abordagem, mais uma lembrança até e de conceitualização de tópicos como, por exemplo, a gíria, certo? A gíria, obviamente, a gente entende que é uma fala informal, ela não pode ser usada em meios mais formais e tem variação conforme o grupo, então cada grupo social tem uma gíria, percebam, e uma época. Então, dependendo da idade, dependendo do décadas até, há uma mudança de gírias, há uma mudança. Se você pega uma obra, um livro, uma novela, um filme de 20 anos atrás, ali constam gírias que hoje a gente já não usa. E as gírias, elas surgem com muita rapidez. Quem que cria esse vocabulário novo? Nós mesmos, os falantes. Dependendo do que está acontecendo na cultura, no mundo, na política, tudo é um motivo para criar uma palavra explicativa para uma situação. Então, falar, escrever nos momentos certos, com gírias, não é erro de português. Isso é considerado o quê? Uma forma de comunicação diferente da formal. Então, ela é reservada só ali mesmo ao meio informal, tá? Muita gente confunde gíria com o jargão. Para quem já teve algum estudo de comunicação ou de língua portuguesa, já deve ter ouvido falar nesse termo. O que é o jargão? É uma palavra, uma expressão que está ligado à profissão. O jargão tem a ver com profissões. Percebam que os médicos têm o seu jeito de falar, os jogadores de futebol, os professores, os advogados. É um vocabulário que pertence a esse grupo e eles usam de forma para se entender entre eles, certo? Agora, fora do grupo, aí ele já fica muito exagerado. Nós temos o internetês, mas nós temos agora o corporativês. O que é o corporativês? Termos usados no meio corporativo e que a todo momento pode parecer um jeito incorreto e forçado de falar, se usado com exagero. Então, percebam nos e-mails trocados, percebam nos textos, vocês vão ter contato com muito texto da área administrativa, mesmo que acadêmico, ele aparece bastante. Então nós temos, por exemplo, adaptações do português. Hoje a gente fala startar. Startar para falar que está começando algo. Quando que vamos startar o projeto? Isso daí, quando tirado do meio corporativês, fica forçado. Então, não se fala mais começar, e vem do start, em inglês, que é começar. Tudo agora é feedback, não é mais retorno. Que momento que eu vou usar isso? No momento adequado. Então, chefe hoje virou líder, né? Empregado é colaborador. Então, você tem um vocabulário novo para quê? Para explicar algo novo, as práticas e relações novas que vão surgindo a cada momento. Então é preciso criar palavras sim, conforme a necessidade. Vamos pensar na palavra talento. Talento, hoje você fala assim, a empresa busca um talento, ou seja, uma pessoa com o perfil desejado pela organização para alcançar os seus objetivos. Só funcionário ou só empregado não
não dá mais conta desse espírito dinâmico e corporativo. Talento parece mais além, mas se você usar essa mesma palavra em todas as situações de explicação do que é um funcionário ou um empregado, não vai funcionar. Então pense em expressões do tipo pensar fora da caixa, briefar, que também é do inglês, né, de briefing. Eu vou briefar você sobre a explicação, aliar ideias, sinalizar, não é mais, eu vou te dar uma resposta, eu vou sinalizar você. Isso é o corporativez e deve permanecer ali, certo? A linguagem, gente, é viva, ela vai se transformar e o corporativez é uma tendência que acompanha essa transformação. Cabe a você, vendo ali o material, identificando as palavras que eu coloquei ali para vocês terem como exemplo do que é essa linguagem, cabe a você perceber se é exagero ou necessidade, certo? É isso, fico por aqui, até a próxima aula.